Oi, gente! Eu tô aqui com a minha nutricionista, que é a Luna, e eu trouxe ela aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre o perigo das dietas da moda e sobre transtornos alimentares, né? O conjunto dessas informações e como é que a gente consegue melhorar essa relação aí da excesso de informação que a gente tem agora e a questão da mudança de comportamento alimentar, né? E a Yasmin vai poder explicar isso muito bem junto comigo, porque de acordo com o trabalho que ela faz, né? Tem uma cobrança muito grande também, né? Da imagem corporal. Volta e meia, eu acho, como vocês podem perceber, vocês abrem uma matéria ou vocês veem alguém falando de alguma dieta que parece que vai, assim, resolver os seus problemas, parece que é uma dieta mágica que vai dar certo pra todo mundo e cada hora é uma coisa diferente. Então, não dá tempo nem de você focar em uma, né, Luna? Cada hora parece uma coisa diferente. E a gente tem algumas que falam sempre, que é tipo dieta da proteína, cetogênica, low carb. Elas têm uma mesma linha, o mesmo perfil, né? Que é de uma restrição maior de carboidrato. Se for a da proteína especificamente, a gente tem um foco na proteína, tá? Animal, no caso. Animal, isso. Dá pra gente colher a parte boa de cada uma delas e entender o que da parte ruim tá gerando essa mudança de comportamento alimentar das pessoas. E o que quando a gente lança uma matéria que tem a base da alimentação, na frase de efeito dessa matéria, o que pode estar atrapalhando nessas pessoas na interpretação mais a fundo do conteúdo. Temos base científica, né? Em todas essas alimentações, nessas dietas, ou seja lá o nome. Mas eu acho que o maior problema não está sendo nessa distribuição de quanto que de carboidrato, quanto de proteína, mas nessa dificuldade das pessoas, né? De interpretar o que tem que ser consumido, o que funciona com ela, o que tem ali por trás, de mais a fundo, né? Eu sei que a maioria das pessoas não tem acesso a profissional nutricionista, mas eu também sei da importância disso. Porque eu imagino quanto deve ser complicado você ler uma matéria, você pegar ela, tentar incorporar essa matéria. Você já acredita também exatamente no que está escrito, que muitas vezes são distorcidas, né, dos fatos já reais. Rolou uma adaptação para ficar mais fácil o linguajar, né? Desse conteúdo, e depois você não conseguir seguir, migrar para outra e o seu corpo tá ali, naquele processo sofrendo dessas adaptações, né? E muitas vezes também essas dietas, né? Porque depois até você fala da diferença em que ela não gosta da palavra dieta, mas essas no caso são dietas porque não tem como você seguir por muito tempo, tipo a da proteína Atkins. A palavra dieta, na sua origem, não é ruim, não é algo ruim. É uma alimentação, é mudança de hábitos, que eu falo pra Yasmin. Só que como o conceito do uso da palavra agora dieta tá sendo mal aproveitado mesmo, dieta parte do princípio que você vai ter que restringir. Você vai ter que restringir, você vai seguir durante um período, ela tem um início e um meio e um fim programado. Então a pessoa já pergunta, quando que eu vou poder parar de seguir isso? Se ela mudou hábitos, ela não tem que parar de seguir nada, né? Eu acho que todo mundo que já fez dieta sentiu isso. Chegou lá no consultório, passaram quando que começa, quando termina? E você já pensou, tá bom, mas que dia que eu vou poder comer besteira? Que dia que eu vou poder dar uma escapada? Então aquilo já não é pra você, pra começar, não mudou hábitos. A pessoa não conseguiu incorporar uma mudança de vida. Então as pessoas estão vivendo num momento de pressão, né? Que a gente vive, nosso sistema econômico, político é de pressão, temos que correr, os jovens têm que agora entrar num trabalho, tem que ganhar dinheiro, tem que tal. E junto com isso você tem que ter o corpo dos sonhos, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E um mecanismo ainda que é curto prazo. Acabou com a fisiologia humana. Ninguém entende mais metabolismo, tempo de digestão, come-se rápido, querem não comer. A gente brinca, mas a gente sabe, existem alguns programas aí de você comer pó. Então, você não se preocupa mais com a alquimia dos alimentos, com o processo digestivo, e esse mastigação. negócio, por exemplo, desse comer pó, é uma coisa que a Luna sempre diz, que isso eu acho fantástico, porque eu nunca pensei assim. Eu sou uma pessoa extremamente imediatista, que eu acho que muitas pessoas são, e quem busca uma dieta para uma data específica é uma pessoa imediatista, e eu sou essa pessoa. Mas o que a Luna me ensinou, que agora eu comecei a realmente entender, se você comeu de uma forma a sua vida inteira, se você comeu mal, se você negligenciou o seu corpo de alguma maneira, você não vai resolver em 2 meses. Então você cria uma meta, um objetivo e você quer que todos os seus problemas sejam resolvidos assim. Isso a gente pode ampliar nos relacionamentos, no trabalho. Você já quer ganhar tanto que a pessoa tá lá 10 anos, mas você já quer ganhar o que ela ganha. E as pessoas não têm essa paciência de entender que se você, durante muito tempo, botou alimentos na sua
boca, no seu organismo, nas suas células, que atrapalharam toda a sua fisiologia, a gente não vai conseguir isso de uma forma tão rápida. Mas a gente tem que ter perseverança, mudança de hábitos, de comportamento. E aí fica um pouco difícil com essa pressão que a gente tem também da imagem corporal, principalmente no público feminino, né? Exatamente. Em que a mulher, ela tem que ser bela, ela tem que ser maravilhosa. E é uma coisa que é muito louca, porque assim, Instagram eu acho uma ferramenta maravilhosa. Eu acho mídia social uma ferramenta maravilhosa se você usar com moderação, da forma correta também, porque é como se fosse realmente tipo uma bomba nuclear. Nas mãos da pessoa certa, ela pode fazer uma coisa boa, nas mãos da pessoa errada, ela acaba com a vida de alguém. Ou de muitas pessoas, no caso, uma bomba nuclear. Mas assim, o que eu penso é isso. O Instagram, essa mídia social, essas coisas, se vocês forem ver, cada ano, ou cada mês até, tem um corpo. O corpo da moda, o corpo ideal. Primeiro que nos anos 80 as mulheres eram saudáveis, nos anos 90 era aquele heroin chic, que era a mulher tinha que parecer que ela estava drogada e era muito magra, que era a época da Kate Moss. Depois apareceu a Gisele pra salvar um pouco, porque ela já é, tipo, ela é linda, mais ela natural, tem ela menos tem maquiagem, saúde, né? Exato, ela Coisa tem cara mais de saúde, ela é maravilhosa, então, tipo, aí depois veio magreza de novo. Mas a Gisele ainda é, apesar de brasileira, um perfil corporal que foge completamente totalmente europeu do perfil e é natural. brasileiro. Exato. Vamos ser sinceras, ela é brasileira, mas ela não tem quadril de brasileira, ela não tem a bunda de brasileira, ela tem mais seios. Mas assim, e agora tá na moda do músculo, da mulher travada, da academia. Eu acho até que agora a gente migrou da mulher muito bombada para aquela história mix, assim, né? de músculo mais seca. Sinceramente, eu não sei explicar isso, porque não faz sentido pra mim, porque corpo, não existe corpo da moda, existe o corpo que você nasceu e você aprender a lidar com ele, amar ele do jeito que ele é. Ponto. Não existe você ficar, não é roupa, corpo não é roupa, que você vai ficar mudando de estação em estação, isso pra mim é um absurdo. Mas assim, e Yasmin sabe, a cobrança com medidas, eu sei porque eu tenho muita paciente que Nossa, faz eu não tenho medida de modelo. Passarela. Você tem que ter 89 de quadril. E o que acontece? As roupas, elas já vêm prontas, né, pra vestir. Um cabide. Não tem como você ter mais ou menos. Então, isso não interessa se você tem 1,75 ou se você tem 1,90 e vai desfilar. Então, você não leva em consideração a fisiologia e a anatomia desse corpo. Então, acho que muito desses problemas de transtorno alimentar, que é uma coisa que a gente quer abordar aqui também, vem por conta disso, dessa cobrança, né? Yasmin já passou por isso, agora ela não tem mais esse tipo de cobrança, mas isso mexe com a pessoa. Esse tipo de cobrança... Acho que todo mundo tem. Eu tenho muito por estar na mídia e tudo mais. Eu acho que todo mundo tem. Quando eu era muito mais magra do que eu sou agora, eram comentários de que eu era anoréxica, de que eu não comia, de como é que a minha mãe deixava eu ter essa aparência, não sei o quê. Tipo, sempre tem, eu acho, esse tipo de cobrança. Mas assim, o que eu acho injusto, principalmente das mulheres que estão no meio fomentando esse tipo de distúrbio em meninas novas, principalmente meninas agora adolescentes que estão formando aquele ideal de corpo de mulher que precisam de alguém exatamente, né, para ensinar elas a se amarem como elas são, mas não, cada vez estão sendo bombardeadas com uma perfeição que não existe, o que eu acho injusto, desleal, sacanagem e realmente que eu acho que deveria ser um crime, é quem tá ali, a mulher que tá ali fomentando isso, botando que ela malha, come bem e tem esse corpo, quando na verdade a gente sabe que ela tá entupida de remédio. Isso seja verdade, remédio para emagrecer, seja hormônio para ficar travada. Isso é muito triste. A gente não tá generalizando, é claro. Não Existem não pessoas que têm uma genética... Tem mulheres realmente abençoadas, assim como a Gisele, como a gente falou. Que tem uma genética que favorece aquele perfil que tá sendo imposto, né? Exato. Pra desfile e tal. Então, o que significa? Ela tem a genética, ela tá no trabalho que a favoreça. Beleza. Rapidinho, Luna. Tem mulheres realmente que são... Sim. Que tem o corpo que querem ter. E o ruim é essas comparações, né? Então, você pega uma pessoa mais jovem, por exemplo, né? Eu sou mais baixa que a Yasmin. Se eu não tivesse bem resolvido, uma pessoa que tem um outro cor, né? Uma pessoa que tem outro tipo de cabelo, a gente tem que entender que vivemos num mundo diverso, mas o mais importante nisso tudo, quando a gente pega nesse quesito alimentação, faixa etária, e o que a Yasmin falou do meio social e redes sociais, e das pessoas introduzirem a questão de como saudável, só malho, e tem esse corpo, eu posso dizer, como nutricionista, né, por ver por trás das câmeras também, já atender muitas pessoas, é que ali você vê um corpo, mas você não vê a parte mental, psicológica dessa pessoa, exatamente, da pressão que ela vive e também dela omitir, não sei por que razões que existe ali, o fato dela também usar outras estratégias para ter aquele corpo.
tá? Tudo bem, e não estamos generalizando. Isso acontece e eu sempre falo isso, não se peguem a foto é melhor ângulo, foto é tal. Exatamente. A pessoa pode dizer que ela tá super bem, mas ela no fundo não tá super bem com ela mesma. Então a gente tem uma pegada muito grande hoje em dia na saúde de questões psicológicas, psiquiátricas, quando entra no transtorno alimentar, compulsão alimentar, bulimia, anorexia. Isso é um quesito que precisa de um suporte também psiquiátrico. Não digo se vai ou não precisar de remédio, o psiquiatra é que vai avaliar isso. Mas como nutricionista que também trabalho muito com comportamento alimentar, é de como que a gente vai trazer todas essas informações, todas essas dietas e fazer essa pessoa, esse adolescente principalmente, entender, calma, você pode, existem todas essas, vamos entender como é que tá a sua vida social, como é que tá a sua rotina, quanto que é o seu gasto energético, qual a sua real necessidade, vamos acalmar, vamos trabalhar com uma linha também da nutrição, que a gente fala em slow food, olha que legal, a gente fala em fast food, comer rápido, prático, uma refeição ali que você consiga... Não necessariamente saudável, mas não só necessariamente saudável, mais dia -dia, rápido. né? E o slow food, que é o movimento contrário. Quantas vezes você tem que mastigar uma colher de comida, Yasmin? Que eu peço pra você, sempre. Sei lá, 30, 40? 36 vezes. Gente, eu faço muito errado, eu inalo a comida. Eu tenho realmente um problema com compulsão alimentar, eu tenho. Eu sei que tem várias vezes, aliás, a maioria das vezes que eu tô triste, eu tampo esse buraco emocional com comida. Eu tenho problema de compulsão. E não é só compulsão de comer, eu como rápido, eu inalo a comida. A aluna, quando ela me vê comendo, tipo assim, eu termino, ela ainda tá lá cortando, mastigando. Se bem que da última vez que a gente comeu fora, você viu como a última vez a Yasmin já tá comendo mais devagar, ela me muito acompanhou. Mais devagar, então, exato. Pra vocês entenderem, ó, só nessa brincadeira, a gente tá brincando pra ser descontraído e tal, mas a gente tá falando coisas super sérias. A Yasmin só comigo tá 2 anos e pouco, sei lá. E o quanto que agora a gente tá começando a colher frutos, ela tá mudando o comportamento, o hábito, você vê. Durante 2 anos e pouco ela ainda tava comendo rápido, ela ainda tinha dificuldade de entender a distribuição dos alimentos. É um trabalho de formiguinha, por quê? Eu tô falando de 2 anos e pouco, de uma pessoa que já tem 20 e poucos, que ficou durante 20 e poucos comeu mal a vida inteira, escutando coisas, vivendo sob pressão, de uma imagem, fazendo de um padrão. dietas assim, juro, maluca. Tipo assim, dietas de comer, literalmente. Eu calculava pra comer 300 calorias, 500 no máximo diariamente. Aí foi daí, com certeza, ela ainda estava na fase de crescimento. E foi daí com certeza que eu desenvolvi a minha compulsão alimentar, porque restringia tanto que tinha uma hora que tipo, me dá calorias, eu preciso, que o corpo precisa, né, gente? O corpo é uma máquina, se você não botar combustível, ele não funciona. Tem, na parte de psiquiatria, inclusive o Caldato, que ela conhece, que é psiquiatra lá da clínica, ele tem especialidade em transtorno alimentar na UFRJ. O que ele sempre fala pra mim, que eu gosto dessa informação, é o seguinte: o que é o transtorno alimentar? Ele é um conjunto de fatores, tá? Então a pessoa tem um ambiente familiar que pode estar atrapalhando, desestabilizando, o social, comportamental, que ela tinha já uma cobrança social, junto com uma questão emocional, dela às vezes estar em momentos bons e ruins e se oscilar, e essa alimentação ali naquele meio. Então a gente tem uma questão genética, tem pessoas que já têm uma predisposição, e se tá em um ambiente que não favorece, você tá ali com tudo pra dar errado, né? E eu acho que hoje em dia parece que tudo em volta já tá te colocando em um caminho para que isso aconteça, principalmente nas adolescentes, que são... Que é a faixa etária que tá mais vulnerável, porque tá formando tudo, identidade, a personalidade, né? Então você ainda tem essa questão de uma mudança de comportamento. De querer se encaixar. De encaixar num perfil, complica. Eu tava até falando pra Yasmin, essa questão do fast food, que eu falei agora do slow food, de que a indústria, quando ela cria um produto que ele é 100% sacarose, que ele é 100% açúcar, ou 100% sal, ou 100% gordura, ou que tem esses três ali em uma densidade, né? Em que o corpo, quando recebe essa carga, você altera totalmente, você desestrutura toda a sua bioquímica, não tem como você não falar em vício. Então, assim, foi feito para comer e sentir vontade de comer de novo, tá? Então você gera uma cascata enzimática. Quando você consome um açúcar, vamos lá, você consome um açúcar, você altera a sua fisiologia, toda a sua composição, porque ele é muito doce. Você altera o seu hormônio, a insulina, que vai pegar essa glicose, esse açúcar, para poder transportar
e você tem um pico e você fica ali, agitadão. Açúcar. Depois você vai ter uma baixa desse açúcar. Aí você vai se sentir fraco, cansado. Não, e fora que esse açúcar age, como você estava falando, na mesma área do cérebro do que a as drogas, a cocaína. Então, o que então, você realmente tem? é um vício real. Por conta disso, Exato. é um ciclo. Aí você tem a baixa da sua energia por conta desse pico que você teve, nessa alteração na sua insulina. Você tem vontade de comer de novo, porque você quer ficar sempre bem. Você tem uma alteração na parte cerebral dessa questão do vício. Então, é uma substância opioide. Mas ela é aceita, né? Não é considerada uma droga. Então, eu falo dessas drogas que são aceitas, lícitas, né? E também tem uma coisa muito doida que você tinha me falado outro dia, que há pouco tempo que eu tinha percebido, eu acho que vocês já vão ter passado por isso. Quando você come uma coisa muito doce, você quer comer uma coisa bem salgada depois. Aí depois você comer uma coisa bem salgada, você volta pro doce. E você fica indo do tipo, do brigadeiro pra batata frita, da batata frita pro brigadeiro. E nada te sacia, porque você tá completamente desestabilizando tudo, né? Porque como é que acontece esse desequilíbrio? Quando você consome uma coisa muito doce, o corpo ele tem toda lá a sua bomba só de potássio, toda uma regulação de vitaminas e minerais. E como ele tá só a sacarose, não tá toda naquela alquimia de nutrientes, você tem que... Ó, só pra vocês terem ideia, o açúcar, ele desmineraliza, ele tira minerais dos ossos, da boca, dos dentes, dos ossos, tá? Então, quando a gente fala até, por exemplo, aquela combinação que a gente pode falar mais à frente, leite com açúcar, leite com achocolatado, você pensa nesse cálcio e você pensa nesse açúcar, você não tá absorvendo esse cálcio. Não, e o cálcio do leite, de qualquer jeito, pra ele ser absorvido, ele tira o cálcio dos ossos, não faz sentido ele isso. Ele tem uma alteração, a gente pode falar isso no nosso vídeo 2. Respondendo as dúvidas das pessoas vegetarianas. Assistam o próximo vídeo. Gente, então a gente vai parar por aqui esse vídeo. Essa vai ser a primeira parte e a gente vai ter a segunda parte, porque o assunto rendeu muito, né, Luna? A gente falou muito. Então, fiquem ligados para a segunda parte desse vídeo.